Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Contrariamente ao pensamento grego antigo, os hebreus acreditavam que o universo tinha um princípio, ou seja, acreditavam que havia uma gênese do cosmos. Acreditando nas palavras do falecido Carl Sagan, o cosmos é tudo o que alguma vez existiu ou existirá. Estes filósofos gregos acreditavam que a matéria era necessária e não criada, assim sendo eterna. Para eles, o cosmos era o alfa e o ômega. Claro, Deus pode ter tomado o universo e criado a ordem, mas não criou o universo em si mesmo? No entanto, esta ideia de um universo sem princípio viria a ser desvendada séculos mais tarde, após centenas de anos de debate filosófico, e se tornaria mais claramente verdadeiro o que o antigo texto de Gênesis disse muitos anos atrás. No início, Deus criou os céus e a terra. Isto levanta a questão: se o universo começou a existir, a questão é: quem causou esta tapeçaria que é tão bem tecida? Nesta sessão, vamos em busca da causa daquilo que os nossos olhos contemplam, o universo, perguntando: por que é que o universo começou? E no processo veremos que Deus é a explicação para esta antiga questão, que tanto nos faz pensar. Todos os cristãos precisam estar preparados para defender a sua fé com razão e precisão. Temos o privilégio de entrevistar o Dr. William Lane Craig, um dos maiores defensores da fé cristã do nosso tempo. À luz destes fatos, o ateísmo torna-se implausível. Por que é que alguém deveria estar confiante no que o Senhor está dizendo? As evidências fazem desta uma decisão eminentemente racional. Leibniz continuará a exigir uma explicação para a existência de um universo eterno. Por que é que o universo começou a existir? Por que é que ele surgiu? Será que existe por necessidade da sua própria natureza ou por alguma causa externa? Durante este estudo de 8 semanas, aprenderá o que significa para si ser um defensor da fé cristã. A lógica e a evidência devem ser os nossos guias. Todo cristão precisa estar preparado para dar uma razão para a esperança que tem dentro de si. Todos os cristãos precisam estar em guarda. Estás pronto para começar? Bem, acabamos de falar na última sessão sobre o argumento de Leibniz para a existência de Deus e vamos chegar a um novo argumento chamado argumento cosmológico Kalam. Sabemos que os gregos antigos acreditavam na eternidade do universo. Acabamos de terminar um dos argumentos para a existência de Deus de Leibniz. Vamos para um novo argumento para a existência de Deus chamado argumento cosmológico Kalam. Antes de começarmos a desempacotar o argumento, talvez nos ajude a compreender a diferença entre estes dois argumentos. Estes dois argumentos são semelhantes, mas têm uma diferença notável. O argumento de que vamos falar nesta sessão baseia-se no início do universo. Por que é que o universo começou a existir? Por que é que começou a existir? Em contraste, o argumento de Leibniz não pressupõe que o universo tenha tido um início. Na perspectiva de Leibniz, não há problema se o universo sempre existiu, se ele sempre existiu eternamente. Leibniz continuará a exigir uma explicação para o fato de um universo eterno existir. Será que existe por uma necessidade da sua própria natureza ou por alguma causa externa? O argumento de que vamos falar agora é que o universo não é de fato eterno no passado, mas que veio a existir. Portanto, este é um tipo de argumento fundamentalmente diferente do de Leibniz. De quem é a responsabilidade por desenvolver este argumento e o que é que este argumento afirma? Este argumento teve origem na resposta dos primeiros teólogos cristãos a Aristóteles, o grande filósofo grego, que, como disse, acreditava na eternidade do universo e da matéria. E esses filósofos cristãos começaram a apresentar argumentos contra a eternidade do passado. Durante a Idade Média, estes argumentos foram incorporados na teologia islâmica. Quando o Islão se espalhou pelo norte de África, absorveu grande parte desta tradição intelectual cristã. E esta foi depois mediada de novo para o Ocidente cristão através de filósofos judeus que viviam lado a lado com estes pensadores muçulmanos em locais como a Espanha, que era controlada pelos muçulmanos durante este período da Idade Média. E assim, o argumento voltou a circular pelos pensadores cristãos. Assim, o argumento tem um apelo intersectário muito amplo.
tem sido promovido por cristãos, tanto católicos como protestantes, por judeus e por muçulmanos. E a pessoa que eu menciono no livro Em Guarda tem de especial importância para o argumento, é um teólogo islâmico medieval chamado Al-Ghazali, que desenvolveu uma forma deste argumento que é brilhantemente simples. Tem apenas 3 passos. Primeiro, tudo o que começa a existir tem uma causa. Segundo, o mundo começou a existir. 3, portanto, o mundo tem uma causa. E depois desvenda-se o que é uma coisa ser uma causa do universo ou uma causa do mundo. E uma série de impressionantes atributos teológicos divinos resultam dessa análise, de modo que se conclui que Deus é a melhor explicação para a origem do universo. Por isso, com os muçulmanos, apesar das nossas diferenças radicais, existe de fato um ponto de acordo no que diz respeito a este argumento. É uma ponte maravilhosa para o evangelismo, porque este é um ponto em que muçulmanos e cristãos concordam. E na minha experiência pessoal no evangelismo muçulmano, descobri que este é um excelente ponto de contato. De fato, Bob, muitos apologistas muçulmanos estão se apropriando do meu trabalho e a usá-lo para apoiar o Islão. Por isso, estou muito ansioso para que os cristãos aprendam estes argumentos e os dominem, para que não sejam os muçulmanos a lucrar com esta grande tradição e nós, cristãos, não o aprendamos e o ignoremos. Vamos agora começar a explorar este argumento em conjunto, tendo isso em mente? A primeira premissa diz que tudo o que começa a existir tem uma causa. O Senhor nos dá algumas razões para mostrar o absurdo de algo começar sem ter uma causa. Eu gostaria de conversar sobre algumas delas. Uma é que o Senhor diz que algo não pode vir do nada. Exatamente. Este é um dos princípios mais antigos da metafísica. Remonta a Platão e mais além. O ser não vem do não ser. Só algo pode criar outra coisa. Algo não vem do nada. Dizer que as coisas podem simplesmente surgir sem causa, a partir de absolutamente nada, quando pensamos nisso, é pior do que magia. Quando um mágico tira um coelho da cartola, pelo menos temos o mágico e temos a cartola. Mas na perspectiva de que as coisas simplesmente surgem sem causa, todo o universo supostamente surgiu sem qualquer razão, sem qualquer causa, a partir do não ser absoluto. E se alguma coisa é absurda, é certamente isso. Penso que isso é, como digo, literalmente pior do que a magia. É o abandono do pensamento racional, acreditar em tal coisa. Parece um disparate quando se ouve isso, mas há quem defenda que as partículas subatômicas seriam um exemplo. Mas o que são exatamente as partículas subatômicas? E seria esse um exemplo? Bem, existem certas partículas teóricas na física contemporânea chamadas partículas virtuais, que supostamente podem surgir por um curto período de tempo e depois desaparecer novamente. Bem, elas surgem do nada? Bem, não, é aí que quero chegar, exatamente. Mas queria dizer primeiro que não é claro que estas partículas virtuais existam de fato. Como eu disse, são entidades teóricas. Não é nada que alguém já tenha observado. São apenas postulados teóricos. E só um realista muito ingênuo que pensaria que as partículas virtuais existem de fato. Isso não foi provado. Vamos supor que elas existem. Sejamos generosos e admitamos que as partículas virtuais existem de fato. Será que elas surgem do nada? Bem, não. Elas surgem a partir da energia que está presa no vácuo. Na física moderna, o estado de vácuo não é o nada. É um mar de energia agitada, uma atividade violenta regida por leis físicas. E as flutuações na energia do vácuo podem produzir pequenas partículas que existem muito brevemente e depois se dissolvem de novo no vácuo. Por isso, é uma distorção total da ciência as pessoas caracterizarem o vácuo quântico como nada.
E o que queremos dizer exatamente com vácuo quântico? O que queremos dizer é este tipo de estado de energia de baixo nível que está subjacente a toda a realidade física ao nível subatômico. E, infelizmente, para comunicar estas ideias científicas muito difíceis a um público popular, muitos escritores de ciência referem-se ao vácuo como nada. Porque na imaginação popular, é isso que o vácuo é. O vácuo não é nada, certo? Mas não é isso que o vácuo é na ciência. Na física, o vácuo existe no tempo e no espaço, e está cheio de energia. E é essa energia que produz essas partículas virtuais. Portanto, é enganador, é grosseiramente enganador. Quer dizer, eu diria que é uma distorção deliberada da ciência. Se uma pessoa religiosa deturpasse tão fundamentalmente as teorias científicas, seria acusada de deturpar deliberadamente a ciência. E, no entanto, é isto que estes escritores científicos ateus fazem frequentemente quando afirmam que a ciência explica como é que o universo surgiu do nada. Na verdade, estão falando da energia do vácuo quântico, que não é o nada. Portanto, isto não é de todo uma exceção à primeira premissa. Portanto, a conclusão é, vou trazer isso para nós aqui. Estivemos neste mar de energia e no final das contas é o seguinte, algo não pode vir do nada. Exatamente. O ser não vem do não ser. Algo não pode vir do nada. E não há nenhum contra-exemplo na física ou em qualquer outro lugar a este princípio que é a primeira premissa do argumento cosmológico. Ok? Então, estamos dizendo que tudo o que começa a existir tem uma causa, certo? E depois, apresentas algumas razões para mostrar o absurdo de algo começar sem uma causa. Acabamos de ver um desses absurdos. Algo não pode vir do nada. Mas outro absurdo, como o senhor disse, é inexplicável porque simplesmente algo ou tudo não venha à existência do nada. É verdade. Se as coisas pudessem vir a existir do nada, então tudo e qualquer coisa poderia existir. Por que é que o nada seria tão discriminatório? Por que é que só os universos surgem do nada? O nada não tem propriedades, nem poderes, nem potencialidades. Se as coisas podem surgir do nada, então por que é que o urso, as bicicletas, Beethoven ou qualquer outra coisa não surgem do nada? E, no entanto, não observamos isso. Por isso penso que é muito plausível que as coisas não possam surgir do nada. Alguns ateus afirmam que o universo está excluído da primeira premissa. Bem, penso que seria arbitrário fazer isso. A premissa 1 não é uma lei física, como, digamos, a lei da gravidade ou as leis da termodinâmica. É um princípio metafísico sobre a natureza do ser e, como tal, aplica-se independentemente do objeto. Você está dizendo que algo não pode vir do nada. Tudo o que surge precisa de uma causa. Por isso, isentar arbitrariamente o universo deste princípio seria cometer aquilo a que um filósofo chamou a falácia do táxi. Essa é a falácia de pensar que se pode simplesmente descartar o princípio causal como um táxi quando se chega ao destino desejado e querer fazê-lo desaparecer. Não podemos livrar do princípio causal assim tão facilmente. O princípio causal vai aplicar-se ao universo, bem como a todo o resto, uma vez que se trata de algo que existe. E se ele começou a existir, precisaria ter algum tipo de causa que o trouxesse à existência. Dr. Craig, alguém poderia dizer que os teístas fazem a mesma coisa ao excluírem Deus da primeira premissa. Mas o senhor diz, espere um segundo, tem uma nuance aqui. Qual é ela? Exatamente. Deus não é excluído da premissa 1. A premissa 1 diz que tudo, absolutamente tudo, o que começa a existir tem de ter uma causa. Bem, Deus não começou a existir. O objetivo do argumento de Al-Ghazali é que deve haver um ser eterno que nunca começou a existir, que é a causa do universo e de todas as coisas que começaram a existir. Portanto, este é um argumento a favor de uma primeira causa eterna e que não foi causada. Isso é útil. Agora, a premissa 2 afirma que o universo começou a existir. E por isso, vamos fazer a transição e vamos analisar esta ideia de que o universo começou a existir.
Nesta fase, o senhor apresenta 2 argumentos filosóficos e 2 argumentos científicos. Bem, eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes para colocarem o cinto de segurança mental e apertarem o cinto, porque os argumentos filosóficos são difíceis de entender de primeira. É preciso meditar. E quero dizer também que, como pastor e como pessoa que adora a apologética, não devemos esperar aprender tudo de primeira. É preciso trabalho árduo. Temos de ter disciplina de estudo e trabalhar muito para honrar a Deus. Dr. Craig, o primeiro argumento filosófico que gostaria de lhe dar é esta ideia de que um número realmente infinito de coisas não pode existir. Quando li isto pela primeira vez, cocei a cabeça. O que ele está falando? Bem, o que estamos falando aqui é se o passado pode ou não ser infinito. Consideremos a série de acontecimentos passados que conduziram até hoje e até ao acontecimento atual. Poderá ter havido um número infinito de acontecimentos anteriores a hoje ao acontecimento atual? E o argumento aqui é, não, isso é impossível. Bem, talvez seja necessário clarificar o que se entende por infinito. O que se quer dizer aqui é um número que é maior do que qualquer número finito que se possa imaginar ou que exista. Para algo ser infinito significa que é maior do que qualquer número natural. 1, 2, 3, 4, etc. Até ao infinito, como se costuma dizer. Ok, e por quê? Quero dizer, por que é que não conseguimos chegar a um número que tenha, sabe, um nome infinito? Bem, penso que podemos falar de forma significativa sobre números infinitos, que o conceito de infinito é muito bem compreendido na moderna teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos, que talvez você tenha aprendido na escola primária, é a teoria do infinito real. Portanto, trata-se de um conceito bem compreendido. E o que eu defendo é que, embora este conceito esteja bem no papel, quando o tentamos traduzir para a realidade, isto conduz a situações verdadeiramente absurdas que parecem ser realmente impossíveis. Assim, quando pensamos em ter, digamos, um número infinito de cartões de beisebol, ou um número infinito de moedas, ou algo do gênero, podemos facilmente mostrar que isto conduz a todo tipo de absurdos. O Hotel de Hilbert, que utiliza no seu livro, é um exemplo e pode partilhá-lo conosco? É apenas um exemplo que vem do grande matemático alemão David Hilbert, que foi um dos mais brilhantes pensadores matemáticos do século XX. Ele começa por nos convidar a imaginar um hotel normal com um número finito de quartos. Se aparecermos na recepção pedindo um quarto e não houver vaga, o proprietário tem de dizer: "Lamento, mas todos os quartos estão ocupados. Não há lugar para você." E então você tem que ir embora. Mas agora Hilbert diz: imaginemos um tipo diferente de hotel. Um hotel que tem um número infinito de quartos. Os quartos estendem-se infinitamente até a distância. Há um número infinito de quartos neste hotel. Além disso, diz ele, vamos supor que todos os quartos estão ocupados. E temos de ter isto bem firme em mente, Bob, para sentirmos a força total deste paradoxo. Cada um dos quartos do Hotel Infinito já tem um hóspede. Uma pessoa de carne e osso está nesse quarto. Não há nenhum quarto vazio neste hotel. Agora, diz Hilbert, suponhamos que um novo hóspede aparece na recepção pedindo um quarto. Não há problema, diz o gerente. E muda o hóspede que estava no quarto 1 para o quarto 2. Pega a pessoa que estava no quarto 2 e muda-a para o quarto 3. Pega na pessoa que estava no quarto 3 e muda-a para o quarto 4. E assim por diante até ao infinito. E como resultado destas mudanças de quarto, o quarto 1 fica agora vago e o novo hóspede é facilmente acomodado. E, no entanto, antes de ele chegar, todos os quartos já estavam cheios. Mas agora a situação torna-se ainda mais paradoxal. Hilbert diz: suponhamos que um número infinito de novos hóspedes aparece na recepção pedindo um quarto. Não há problema, diz o gerente e muda a pessoa que estava no quarto 1 para o quarto 2.
A pessoa que estava no quarto 2 para o quarto 4. A pessoa que estava no quarto 3 para o quarto 6. A pessoa que estava no quarto 4 para o quarto 8, e assim por diante até ao infinito, colocando cada pessoa no quarto cujo número é o dobro do seu, 1 em 2, 2 em 4, 3 em 6, 4 em 8, e assim por diante. Agora, como qualquer número multiplicado por 2 é sempre um número par, o que isto significa é que todos os convidados acabam por ficar em quartos com números pares. Assim, todos os quartos ímpares ficam subitamente vagos e a infinidade de novos hóspedes é facilmente acomodada no hotel. Mas lembrem-se, antes de eles chegarem, todos os quartos já estavam cheios. Agora penso que uma ilustração como a do Hotel de Hilbert mostra, tão bem, que este tipo de absurdo não pode existir no mundo real. Podemos ter um hotel como este no papel, em matemática, mas não pode ser traduzido para o mundo real, de carne e osso, paus e pedras. A existência real de um número infinito de coisas é, na minha opinião, absurda. Ok, então a teoria dos conjuntos nos dá basicamente uma linguagem de discurso, como diz, e é útil ver alguns destes absurdos que surgem. Passemos ao segundo argumento filosófico. O Senhor diz que não se pode passar por um número infinito de elementos, um de cada vez. O que é que isso quer dizer? Bem, vamos imaginar que o passado é infinito. Vamos admitir, por uma questão de argumentação, que antes de hoje existe um número infinito de acontecimentos anteriores. Portanto, este argumento é independente do primeiro. Este argumento está dizendo, suponhamos que o primeiro argumento não é bom, que não é possível haver um número infinito de acontecimentos passados. O problema agora é, como é que chegamos ao acontecimento atual? Antes de chegarmos ao acontecimento atual, tivemos de chegar ao acontecimento anterior. Mas antes de chegarmos a esse acontecimento, tivemos de chegar ao acontecimento anterior. Mas antes de chegar a esse acontecimento, você teve de chegar ao acontecimento anterior a esse. E assim por diante, até ao infinito. Parece que nunca poderíamos chegar a qualquer acontecimento porque teríamos de ter passado primeiro por um número infinito de acontecimentos anteriores. Por isso, parece impossível que o dia de hoje possa chegar. E, no entanto, aqui estamos nós. Isto mostra que o número de acontecimentos passados não é infinito, mas houve, no máximo, um número finito de eventos anteriores a hoje. Dr. Craig, passemos agora dos argumentos filosóficos para os argumentos científicos. O primeiro argumento científico que o senhor apresenta é que o universo está se expandindo. Isso é correto. Uma das descobertas mais surpreendentes da astrofísica do século XX é a descoberta de que o universo não é estático ou estacionário. Na verdade, está se expandindo. Tudo no universo, ao nível das galáxias e dos planetas mais elevados, está se afastando a velocidades fantásticas. E à medida que se recua no tempo com esta expansão, o universo se torna cada vez mais denso, e mais denso, e mais denso, até que finalmente encolhe até ao nada. Para um ponto antes do qual não havia literalmente universo. E isso marca o início do espaço e do tempo, da matéria e da energia. Assim, quando visualizamos o universo ou o espaço-tempo geometricamente, ele tem a geometria de um cone, em que começamos numa espécie de grande extensão. E depois, à medida que recuamos no tempo, vai encolhendo até um ponto antes do qual não existe nada. E essa seria a geometria do espaço-tempo. É finito no passado, e isso confirma os argumentos filosóficos que Al-Ghazali apresentou para a segunda premissa de que o universo começou a existir. O senhor também apresenta uma ilustração muito útil de um balão se expandindo. Quer compartilhar essa ilustração? Sim, o Big Bang, tal como é causado, não deve ser visualizado como uma explosão de um objeto superdenso num espaço vazio pré-existente. O modelo é muito mais radical do que isso. O modelo é que o espaço e o tempo, eles mesmos, surgiram no Big Bang. E a maneira de visualizar isto é como a superfície de um balão com botões colados à superfície do balão. Como os botões estão colados em seus lugares, não podem se mover em relação à superfície do balão. Estão lá presos.
No entanto, quando se enche o balão, o que é que acontece aos botões? Bem, eles ficam cada vez mais afastados, não porque se estejam a mover através da superfície do balão, mas porque o próprio balão está se expandindo. Bem, isto é exatamente como a expansão do espaço. As galáxias estão de fato em repouso no espaço, mas afastam-se umas das outras porque o próprio espaço se expande com o passar do tempo. E à medida que extrapolamos isso para o passado, o balão encolhe e fica cada vez mais pequeno, e esses botões ficam cada vez mais próximos e mais próximos. Se recuarmos o suficiente no passado, tudo colapsa para um estado antes do qual não havia literalmente nada. Não havia matéria, não havia tempo, não havia energia, não havia espaço. Era o início do universo. De modo que, na cosmologia contemporânea, há evidências marcantes, poderosas, que o universo não é infinito no passado, mas teve um começo. Muito bem, isto é útil para nós entendermos. Agora, o que queremos fazer é ver o seu segundo argumento científico, e este vem à tona a partir das leis da termodinâmica, e, em particular, da segunda lei da termodinâmica. Do que se trata e como isso nos mostra que o universo teve, de fato, um começo. Bem, a segunda lei da termodinâmica diz que a energia num sistema fechado, ou seja, um sistema no qual não é introduzida nova energia, a energia num sistema fechado tenderá a difundir-se por todo o sistema, de modo que o sistema basicamente se esgotará e deixará de funcionar. Não haverá mais energia utilizável. E quando se aplica esta lei ao universo como um todo, o que ela implica é que, à medida que o tempo passa, a energia no universo se torna cada vez mais difusa. É usada, por assim dizer, eventualmente todas as estrelas se queimarão, toda a matéria se desintegrará em partículas subatômicas e radiação. Não haverá vida, não haverá calor, não haverá luz, apenas as ruínas de um universo expandindo na escuridão sem fim, para todo o sempre. Ora, se é isso que a segunda lei da termodinâmica prevê que acontecerá ao universo num tempo finito, então por que é que o universo não está agora nesse estado? Se já existiu durante uma quantidade infinita de tempo no passado, num período de tempo infinito já deveríamos ter chegado a um estado tão desolado e sem vida, mas quando olhamos à nossa volta, vemos que o universo se encontra num estado relativamente jovem e, por conseguinte, a segunda lei da termodinâmica também implica que este processo de esgotamento, por assim dizer, não se tem desenrolado para sempre, mas apenas a um período de tempo finito. Assim, o universo começou a existir a um período de tempo finito, com uma certa quantidade de energia, e agora está se tornando cada vez mais difuso e esgotando de acordo com a segunda lei da termodinâmica, à medida que avançamos para o futuro. Esta expansão faz com que a energia seja mais utilizada. E quanto mais se expande, mais se espalha? Apenas por curiosidade. Por curiosidade, essa é uma boa pergunta, porque o universo em expansão tem, de fato, algumas previsões diferentes da morte por calor, de um universo que não está em expansão. Esse montante de energia inutilizável chama-se entropia. E num universo que não está se expandindo, a entropia aumenta constantemente, ao passo que, num universo em expansão, a entropia diminui, porque há cada vez mais volume de espaço exponencialmente à medida que o tempo passa, mas o efeito é o mesmo. O universo será cada vez mais formado por fragmentos isolados de matéria que se afastam uns dos outros à medida que se expande, e cada um desses fragmentos se tornará frio, escuro, sem vida e morto. De modo que, se o universo existiu para sempre, este é o tipo de estado que deveria existir agora. E o fato de não existir indica que o universo não é infinitamente antigo. Parece que algumas destas diferentes teorias foram elaboradas com grande esforço. Não vamos falar delas, mas conhecemos algumas delas. O universo bebê, a teoria da oscilação e outras mais teorias diferentes.
Há alguma esperança de que um dia possa haver uma teoria, numa perspectiva ateísta, que possa ultrapassar seu argumento? Penso que não. A segunda lei da termodinâmica é muito bem compreendida, é quase um campo fechado da ciência. Porque é muito bem compreendida, por isso penso que é improvável que estas conclusões sejam derrubadas. No que diz respeito à expansão do universo, penso que não é impossível que possamos descobrir que o Big Bang não representou a origem absoluta do universo, que é possível passar pelo Big Bang e chegar a um estado anterior, mas a questão é que não existe um modelo que nos permita extrapolar esse estado anterior para o infinito, para um passado infinito. Você ainda tem um montante finito de tempo e um universo finito ainda, que o começo do universo não foi exatamente no Big Bang. Não há nenhum modelo cosmológico lógico que é extrapolável para o passado. Todos os modelos defensáveis prevêem que o universo começou a existir. Isto nos leva, como crentes em Jesus Cristo e como cristãos, a um lugar maravilhoso quando olhamos para estas duas premissas. Isso nos leva a saber o que, em conclusão? Bem, somos conduzidos a uma causa transcendente do universo. E o que é tão bom nisto é que, neste caso, estamos ao lado da ciência convencional, não estamos indo contra a ciência convencional ao dizer estas coisas. Estamos situados diretamente dentro dos limites da ciência convencional ao afirmar a segunda premissa de que o universo começou a existir. E se há uma causa para o universo, isso significa, mais uma vez, que estamos falando de um ser transcendente, que existe atemporalmente, sem espaço, que é, portanto, imaterial, que não tem princípio nem causa, e eu diria que é pessoal, e que trouxe o universo à existência, o que nos dá, mais uma vez, um conceito de Deus muito rico do ponto de vista teológico. Daniel Dennett estava o entrevistando neste momento. Ele diria, mas espera aí, Dr. Craig, o universo é autocausado. Certo, essa é a resposta de Dennett. Quer dizer, aqui está um filósofo inteligente da Universidade de Tufts, e a sua resposta é que o universo criou-se a si próprio. Bem, eu entendo o que Dennett diz. Ele não diz que o universo é autocausado no sentido que ele é eterno. Não, ele admite que o universo veio a existir em algum momento do passado finito, mas ele diz que ele criou a si próprio. Bem, isto é logicamente absurdo, porque para se criar a si próprio, o universo teria de já existir, pelo que ele é apanhado num círculo vicioso. Isto mostra o desespero a que o ateísmo, por vezes, recorre para evitar a causa transcendente do universo que é exigida por este argumento. Bem, para terminar, vamos pegar novamente neste argumento e dizer apenas o que é. Tudo o que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa, com base na informação que o senhor compartilhou. Muito obrigado, Dr. Craig.